Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e nesse dia especial eu quero poder trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Com certeza você já deve ter se perguntado por diversas vezes o porquê de algumas doenças, o porquê de não prosperar, o porquê de algumas situações na sua vida. Não é assim? Todos nós já nos perguntamos. Eu mesmo já me perguntei por diversas vezes antes da minha conversão. Mas ao estudar a Bíblia, nós começamos a encontrar respostas para todas elas e começamos a endireitar os nossos caminhos. E eu quero trazer algumas respostas para o teu coração a essas perguntas que muitas vezes você se faz e muitas outras pessoas se fazem e não conseguem chegar numa resposta. Mas antes de eu falar dessa mensagem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito em nosso canal? Se você não é inscrito em nosso canal, querido, se inscreva no nosso canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação. E se você está precisando de oração, deixe o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, que hoje às 22 horas, eu e a pastora Rita, nos minutos de oração, nós estaremos orando por você e pelo teu pedido de oração. Amém? Vamos lá para as nossas respostas, então? Eu gosto muito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, queridos, de uma forma muito simples, ele acaba respondendo muitas coisas na nossa vida. Livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13 e 14, ele já vai nos dar algumas respostas àquelas perguntas que nós fizemos, como, por exemplo, prosperidade, saúde, adversidades, dificuldades na vida, e vai nos trazer uma resposta já. Provérbios 28, capítulo 28, verso 13 e 14, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Aqui nós já temos uma resposta, que muita coisa que acontece em nossa vida, principalmente na área de prosperidade, e lembrando que a prosperidade não é ser rico, é não sentir falta de nada. A prosperidade, ela muitas vezes é bloqueada, ou você não alcança prosperidade por causa de ocultar ou esconder os seus pecados. E eu vou falar bem sinceramente para vocês. Antes da minha conversão, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu não entendia também algumas situações, como eu falei no início da mensagem. E a prosperidade era uma delas. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que confessar os meus pecados a Deus, expor eles a Deus, pedindo perdão, me arrependendo verdadeiramente e abandonando a prática do pecado, eu comecei a fazer isso e comecei a perceber e a notar que a prosperidade automaticamente e outras coisas também na minha vida começava a fluir na minha vida em forma de bênção. E isso é natural, queridos. Isso é natural, ok? Agora, o pecado também pode ter como consequência a doença, a enfermidade? Sim, também. Assim como na prosperidade, a doença também pode ser uma consequência do pecado. Deve você poder falar assim, pastor, me prova na Bíblia. Provo. Livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, o verso 2, diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados
estão perdoados. Queridos, aqui nós percebemos, ele era paralítico. Jesus não disse para ele simplesmente levanta e anda, mas primeiramente Jesus disse para ele, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, ele conscientizou aquele homem que por causa daqueles pecados, ele tinha uma enfermidade que impedia ele de andar. Assim como existe a enfermidade, que tantas outras enfermidades, que impede de enxergar, de ouvir, de andar, de se alimentar corretamente, né? Qualquer coisa faz mal, e assim por diante. Por quê? Porque o pecado, queridos, ele abre esse precedente para que algo venha acontecer na nossa vida, é uma consequência do pecado. O pecado ele não só não nos torna imperfeitos, o pecado ele também vai nos ocasionar algumas situações que vai reverberar na nossa vida, no nosso corpo. Assim como na prosperidade, também na enfermidade, na doença. Quando nós olhamos, por exemplo, o próprio rei Davi, o rei Davi, quando ele cometeu o seu pecado, que todos nós sabemos, né? Ele confessa lá no Salmos 32 o pecado oculto dele. Ele fala o que ele sentia no seu corpo. Então, Salmos 32, verso 3, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Verso 5. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vocês viram só, queridos, que esse texto ele nos mostra claramente que o pecado ele não só nos torna imperfeitos, ele traz consequências para o nosso corpo, para a nossa alma, tanto na área de prosperidade, financeiras, áreas profissionais, familiares, mas também na saúde. Mas quando você confessa esse pecado, o que acontece? Deus libera perdão. Ele libera o perdão sobre aquela culpa, sobre aquele pecado que nós cometemos. Todos nós temos pecados. Todos nós temos o que confessar diante de Deus e nos arrepender e abandonar a prática do pecado. Livro de Tiago, um livro muito conhecido, capítulo 5, verso 16, ele também diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Perceba que nós confessamos o pecado para haver cura, e cura do corpo, cura da nossa alma. Então, quando nós confessamos, nós somos curados. Por quê? Porque existem enfermidades do corpo, querido, enfermidades por causa da idade, por causa da genética. Sim, existe. Mas também existe, e eu falo para vocês como experiência, né, de atendimento que nós fazemos, que existem muitas enfermidades, doenças que são ocasionadas por pecado. Que após a pessoa confessar o seu pecado, renunciar ao seu pecado e abandonar o pecado, a pessoa é curada. Né? Por quê? Porque ela confessou o seu pecado uns aos outros, ou seja, ela confessou o seu pecado ali diante de mim, que estava fazendo ali a ministração de libertação dela, e automaticamente orei por ela. Quando eu orei por ela, a pessoa sente a enfermidade abandonar o seu corpo e a pessoa ela é curada. Então eu estou mostrando tanto textos do Antigo Testamento como texto do Novo Testamento para que não fique nenhuma dúvida e para que não tenha nenhum tipo de visão errada ou distorcida. Mas eu quero trazer um último texto que o próprio Deus ele ditou para Moisés lá no Monte Sinai. Para Moisés, ele citou as suas leis, né, para Moisés, e esse declarou ao seu povo.
E ele falou, teve um ponto específico falando sobre confissão de pecados. Levítico capítulo 26, verso 40, diz assim: mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, perceba que aqui ele já até acrescenta, tanto o nosso pecado como os pecados dos nossos antepassados, sua infidelidade e oposição contra mim, que me levaram a opor-se a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, que o seu coração obstinado se humilhar, ou seja, abandonar a prática do pecado, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Então, queridos, nós percebemos que o pecado, ele é muito sério, mas nós como cristãos, se soubermos lidar com isso, não ocultando o nosso pecado, mas sempre vigiando, pode ter certeza que prosperidade, saúde, abundância e o melhor dessa terra, todos nós iremos viver. Essa é a mensagem de Deus para você, para o teu coração, para o seu dia de hoje. Amém? Eu quero poder estar orando com você agora nesse momento e não esquecendo que se você deseja fazer um pedido de oração, por alguém ou por você mesmo, deixe o teu pedido de oração nas mensagens do vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal Ministério Zoe e deixar o seu like para apoiar o nosso canal. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos ao Senhor por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração, para o nosso dia, para o nosso fortalecimento, Pai. Abençoa a vida desses teus filhos, o dia, o caminho, os trajetos, a casa deles, as finanças e tudo que eles colocarem às mãos. Seja tremendamente abençoado pelo Senhor, Pai. E que o Senhor guarde e proteja-os, cerque-os, meu Pai, com tua mão poderosa, pela frente, por trás. Guarde-o, meu Pai, com tua mão poderosa, dê ordem aos teus anjos para guardá-los, protegê-los, na entrada e na sua saída, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.